Então, beleza? Muito boa noite. Muito obrigado pela presença. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre intervalo de confiança e vou ficar à disposição para vocês tirarem as eventuais dúvidas que vocês têm. Na aula passada, eu deixei uma lista falando dos modelos discretos, tá bom? Então, nesses modelos discretos, eu acho que é a parte que é um pouco mais complexa, é um pouco mais difícil. Tá bom? Então, eu mostrei como fazer no GeoGebra, expliquei certinho e deixei uns exercícios para vocês fazerem. Esses exercícios é que vocês têm que tomar bastante cuidado, porque tem que saber qual modelo é. Depois de saber qual modelo é, fica fácil, você faz pelo GeoGebra, tá? Então, depois eu ficarei à disposição, tanto hoje quanto durante a semana, para vocês tirarem algumas dúvidas aí relacionadas a esses exercícios, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês, só que eu quero que vocês entendam o conceito daquilo que se chama intervalo de confiança, tá bom? Então, hoje eu vou explicar o que é intervalo de confiança. Intervalo de confiança é uma certeza que eu tenho de uma informação na qual eu pego uma amostra, tá bom? Então, eu vou tentar ilustrar isso através de um exemplo, tá bom? Através de um exemplo. E eu quero que vocês acompanhem bem, tá? Eu quero que vocês perguntem e vou estar também perguntando para ver se vocês entenderam qual é o objetivo disso. Então, depois eu vou postar essa atividade, tá bom? Essa atividade aqui vai estar no Moodle, ó. Então, intervalo de confiança, ok? Então, o que é um intervalo de confiança? É uma proporção, né, que eu tenho e eu quero saber qual o nível de confiança para a ocorrência dessa situação. Bom, sem delongas, eu vou direto, por exemplo, prático, e aí eu quero que vocês perguntem, tá? Se vocês não entenderem. Vamos imaginar esse exemplo aqui, ok? Vamos imaginar esse exemplo. Então, dos 90 pacientes que submeteram a nova técnica cirúrgica, 9 morreram. Então, veja, 90 pacientes. Então, 90 pacientes fizeram uma cirurgia. E desses 90, 9 morreram. Certo? Bom, se eu olhar, qual seria a proporção de mortes nessa cirurgia? Hein, pessoal? A proporção de mortes seria 9 para 90, certo? Ó, a cada... Certo. Ó, de 9, 90 morrem, tá? Faz sentido isso para vocês? Sim. Então, se você pegar a calculadora ali, pode fazer a conta aí, Wesley e Bruno, 90 dividido por 9, aliás, 9 dividido por 90, é igual a... Quanto deu, hein? 0,1. Ou seja, 10%. 0,1, ou seja, 10%. Ok? Tudo bem? Tudo bem até aqui, meus amigos? É fundamental que vocês entendam até aqui. Bom, então eu posso dizer que a proporção de mortes para essa cirurgia é de 10%. A proporção, certo? Faz sentido isso? Certo. Faz sentido, né? Sim. Só que a pergunta que eu faço para vocês é: bom, 90 pessoas fizeram a cirurgia. Bom, e se eu fizer, então, se 1.000 pessoas fizessem a cirurgia? 1.000. Quantos por cento morreriam? 1.000 pessoas. Manteria os 9, professor? Ou seria... Não, olha só, Poderia de usar como 90, exemplo? 9 morreram, certo?
Você calculou a Certo. proporção aqui é 10%. Aham. Então, de 90, 9 morreram. E se fosse 1.000 pessoas que fizessem essa cirurgia, quantos será que iriam morrer? A proporção não é 10%? Sim. Então, 10% de 1.000, 10% de 1.000, Deixa eu pegar a calculadora isso, pode aqui. pegar. R$ 990? Não. 10%, olha lá, calcula aí, pessoal. 10% é 0,1. É só você fazer 0,1 vezes 1.000. É 100. 100. Tudo bem até aqui? Então, ó, de 1.000 pessoas, ó, de 1.000. Só que aí eu faço uma pergunta para vocês. De 1.000 pessoas, 100 iriam morrer se fizesse essa cirurgia, tomando essa proporção, certo? De 10%. Certo. Concorda? Só que veja só, a gente não é vidente. Você não adivinha o futuro. Será que é certeza que se 1.000 pessoas fizessem essa cirurgia, 100 iria morrer? É certeza que 100 iria morrer? Não. Não. Pode ser um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos. Concordam? Sim. O que é esse um pouquinho mais e um pouquinho menos? É o intervalo de confiança. Tudo bem? Uhum. Então, esse pouquinho mais e esse pouquinho menos é o intervalo de confiança. Quando a gente observa, nas pesquisas eleitorais, eles falavam, né? Não sei se esse ano vão falar. Então, eu tenho 2 pontos percentuais para mais ou para menos. É um intervalo para você confiar mais. Por quê? É certeza que vai morrer 1.000 pessoas? Não. É 100 pessoas? Não. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Esse pouquinho para lá, esse pouquinho para cá, é o intervalo de confiança. Beleza? Tudo bem até Beleza. aqui? Sim. Sim? Agora, observem, eu quero que vocês entendam, tá? Depois eu deixo um texto ou não. Eu acho que dessa forma aqui está bem claro. O que é o intervalo de confiança? Ó, IC, o intervalo de confiança, é igual ao P. Esse P, chapeuzinho aqui, é a proporção. Então, vocês não podem esquecer disso. Proporção, ó, tá? Ó, proporção. Estão vendo? Ó, P é proporção. Tá ok? E esse valor aqui é um valor tabelado, tá bom? Eu não vou trabalhar com a formulinha. Eu vou direto jogar no software GeoGebra, tá? Eu iria até trabalhar no R, mas daí eu falo, não, vamos pelo GeoGebra mesmo, tá? Se vocês entenderem, depois você usa no R, usa no Excel, o que você quiser, tá bom? Então, eu posso pensar em proporções, posso pensar em média, e eu posso pensar em média para pequenas amostras. É esses 3 tipos que eu quero que vocês trabalhem. O que é proporção? Proporção é quando, veja o que eu conheço aqui, ó, olha, 9 de 90 morreram, então eu tenho a proporção. Ah, quando que eu vou utilizar o intervalo de confiança para média? Quando eu tenho a variância, que é esse desvio padrão aqui, tá? E quando eu vou utilizar para pequenas amostras? Quando eu tenho T aqui. Eu já vou mostrar isso na prática, porque nós vamos fazer isso tudo computacionalmente. Ok? Então, eu vou fazer esse primeiro exercício aqui com vocês. Ok. Tá? Então, 90 pacientes, ó, o total é 90, 9 morreram. Vejam, tomem muito cuidado, que qual a pergunta que eu estou fazendo aqui? Ó? Calcule a probabilidade de morte. Então, qual é o sucesso aqui que ele vai perguntar? O sucesso são as pessoas que morreram. Ok? Uhum. Por quê? O sucesso é aquilo que eu estou pesquisando, tá? Então, não pense que sucesso é uma coisa boa estatística.
Tá bom? Então, nesse caso aqui, o sucesso é as pessoas que morreram. E o fracasso é as pessoas que não morreram. Tá bom? Uhum. Bom, vamos direto para a prática. Eu não vou, se tivesse em sala de aula, eu iria fazer à mão com vocês, né? Nós vamos fazer, à distância não tem sentido a gente ficar trabalhando aí na mão, calculando na mão, né? Então, o que vocês vão precisar? GeoGebra online, não precisa instalar nada, tá bom? A versão dele é o clássico daí, professor? O clássico, isso. Já tão esperto, né, cara? Já. O clássico, porque daí você não precisa instalar nada, tá bom? Não precisa instalar nada. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, né, depois que eu subir para o YouTube, e vou deixar aqui também no chat aqui, tá bom? É o clássico, tá? Então, só clicando nele aqui, eu vou direto para o GeoGebra, vai me aparecer uma coisa desse tipo aqui, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Aí eu só vou pegar aqui, ó, clico nos 3 pontinhos e vou aqui em calculadora de probabilidade. E agora eu vou aqui em estatística, estão vendo? Sim. E aqui, ó, eu vou clicar teste de uma média, eu não quero teste, eu quero estimativa. Tudo bem? Ó? Estimativa, por quê? Eu quero saber o que vai acontecer na população. Tudo bem? Isso se chama estimativa. A estimativa pode ser para uma proporção, estão vendo aqui? Proporção, ok? Ok. Pode ser para média, ou pode ser para média, só que utilizando o teste T. Estão vendo aqui? Sim. Então, são essas 3 situações que eu quero que vocês utilizem. Ó. Caramba, ele sumiu, né? Deixa eu fechar aqui, ó. Ó, teste. Ó, estimativa para proporção. Ó, proporção. Por que proporção? Então, ó, 9 de 90. O que é isso? Proporção. Morrer. Ok? Ah, mas às vezes eu não tenho a proporção. Vocês vão ver no outro exemplo. É a média. Média. Qual eu vou utilizar? Esse daqui, ó. Z para média. E quando eu vou utilizar esse daqui? Quando for uma coisa pequena, uma amostra pequenininha. Tá bom? Não esquecem disso? Ó, T para média, mas quando que eu vou utilizar esse T? Quando for pequeno. Tá bom? 30 até 40. E eu conheço a média. Ok? Sem delongas, vamos direto para a prática. Então, aquele exemplo lá era proporção, certo? Cliquei aqui. Todos comigo? Sim. O intervalo de confiança que ele pediu era de 95%. Eu vou voltar aqui só para vocês verificarem. Ó, estão vendo aqui, ó? 95% de confiança. E aí vocês podem falar, professor, mas eu sempre vou querer 98%, 99% de certeza. Por que eu tenho que utilizar 95%, 94%, né? Quando você estiver fazendo uma pesquisa? Porque quanto maior for a sua confiança, maior é o intervalo que você vai ter. E às vezes você ter um intervalo muito grande não faz sentido. Observem bem que eu vou falar uma coisa acertada para vocês. Com 99% de certeza, 99% de certeza, amanhã vai fazer de 5 até 40 graus. Eu te dou 99% de certeza. Mas isso serve para alguma coisa? Eu fazer uma previsão, ó, de 5 graus até 40. Entenderam? Não tem muito sentido. A confiança é grande, mas para quê? Um intervalo desse tamanho. Agora, e se eu falasse para vocês? Bom, com 90% de certeza,
a temperatura amanhã vai estar entre 20 e 25 graus. Opa, entre 20 e 25 graus já não é algo simples que as pessoas vão acertar. Entenderam? Sim. Então, às vezes, é melhor você ter um intervalo de confiança com um valor menor, mas ter o limite pequeno também, do que você ter uma confiança grande, com 99% o candidato vai ganhar, só que o intervalo é grande pra caramba. Então, não tem sentido. Tá bem? Viram aqui? Então, é com 95%. Poderia ser com 93%, 94%, a confiança que for, ok? Então, vamos voltar lá no cálculo. Então, vamos voltar lá no cálculo. Opa. Cliquei. Então, não esqueçam, né? Clique aqui, os 3 pontinhos. O intervalo de confiança é 90%, 95%. A estimativa de proporção, nós estamos trabalhando. Sucesso. Quantos sucessos tiveram? 9. 9. 9 pessoas que morreram. Num total, N é o total de quantos? 90. 90. Olha aqui. O limite inferior, 0,038. Ok? Ok. E o superior? 0,162. Ou seja, se fosse para eu responder esse exercício ali, o intervalo de confiança seria entre a proporção de pessoas mortas para essa cirurgia seria de 0,038 até 0,162. Ok? Então, deixa eu marcar isso aqui, 0,038 até 0,162. Ok? Então, eu não poderia falar, olha, é certeza que 10% vão morrer. Então, não vai ser sempre certeza que 9 vão morrer. Mas a proporção de mortes vai estar entre 0,038, né? Quer dizer, vai estar entre 4% e 16%. Entendeu? Sim. Por quê? O limite inferior, 0,038, então quase 4, né? Então vai estar entre 4% e 16%. Entenderam, pessoal? Sim. Entenderam mesmo? Pelos GeoGebra, o professor deu para... Não, tranquilo. Agora, aí o que eu tenho que escrever? Eu vou voltar aqui e vou escrever. Vou pegar aqui e tenho que entender o exercício. Qual seria a resposta aqui? Então, o difícil é você trabalhar, você compreender. Calcule o intervalo de confiança para a probabilidade de morte. Então, veja só, teve a cirurgia. 90 pessoas fizeram essa cirurgia, 9 morreram. Se isso acontecesse de novo, você iria colocar, olha, a chance de morte aqui não vai ser 10%, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, a probabilidade de morte vai estar, vamos escrever isso, a probabilidade de morte nesta cirurgia está, né, melhor, está no intervalo de 0, ou melhor, vou multiplicar já, 3,8% até 16,9, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. 16,2. Até 16,2%. Entenderam? Então, é isso daqui. Então, se você for fazer essa cirurgia aí,
Wesley e Bruno, a chance de você morrer vai estar entre 4% e 16%. Medo. Não gostou do exemplo, não, pô? Não, tem que ser 0. Nunca vai ser, cara. Então, o que é meio cômico é que o médico e a própria cirurgia em si, ele já tem esse diagnóstico. Se você pegar um livro, né, por exemplo, doenças, pega uma doença qualquer. Ele tem, olha, pessoal, então fizemos um estudo, está documentado, a cada 10 mil pessoas, tantas morrem. O médico tem uma noção de quantos por cento morre, toda cirurgia tem o seu risco. Entendeu? Então, ele sabe, pô, às vezes ele não vai falar. Nesse caso aqui, ele não vai ficar falando, cara. Ele vai falar, não, é pequeno, é baixo, tal. Mas ele sabe que pode ser 4% até 16%. Não só com os pacientes dele, né? Eu estou falando de todas as pessoas que têm essa doença. E é claro que alguns médicos e alguns hospitais, a incidência é muito maior do que nos outros. Né? Ok? É meio esquisito até a gente bater esse papinho, mas a estatística é isso. Cara. Eu já indaguei e conversei com o médico, né, nessa situação. Minha mãe foi fazer uma cirurgia do olho e o cara falou, rapaz, é difícil porque ela é de idade, ela é obesa, não sei o quê. Eu falei, cara, qual a probabilidade dela ficar cega, né? Não, é que não. Qual é a probabilidade? Qual a chance, né? Entendeu? Porque o médico tem essa... Às vezes ele não vai querer te dizer. Ou às vezes ele vai mentir, né? Para ter o paciente ou para... Mas ele sabe dessa probabilidade. Ok, meus amigos? Ok. Beleza. Bom, aí eu fiz o para proporção. Vamos fazer um exemplo aqui para média? Ó, a formulinha não precisa. Se você depois você tem que calcular, ó, x barra é a média, tá bom? O Z alfa é o valor tabelado. Então eu não vou mostrar isso para vocês porque nós estamos fazendo tudo computacional. OK? Ah, professor, Ok. mas e quando a gente for fazer uma prova? Ah, professor, e quando eu for fazer o ENAD, não cobra isso daqui manual. Não cobra. Só cobra essa parte de tabela aqui computacionalmente, tá bom? Porque é um cálculo muito difícil, tá? Se fosse à mão, eu iria demonstrar para vocês, se fossem as aulas presenciais. Mas como é EAD, nós vamos direto para a prática. Olha lá um exemplo do intervalo de confiança para a média. Para a média. Então, no primeiro exemplo, eu conhecia a proporção, né? 9 para 90. E agora? Agora eu vou conhecer a média. Olha só. A pressão sanguínea sistólica, medida em 100 pessoas, apresentou média igual a 125 miligramas, mililitros de mercúrio. Tudo bem? E desvio padrão igual a 9 milímetros de mercúrio. Então, olha só, ele falou da média e falou do desvio padrão. Tudo bem? Ache o intervalo de 95. Não precisava nem estar escrito isso daqui, ó, média populacional. Por quê? Ele já está falando da média aqui. Tudo bem? Uhum. Vamos lá fazendo o GeoGebra? Então, não esqueçam esses valores. Ó. A média, o N. N é 100, que é o total, certo? A Certo. média é 125 e o desvio padrão é 9. E o intervalo que eu quero é de 95. Poderia ser de 90, de 80, tá bom? Vamos lá fazer? Então, abro o GeoGebra. Bom e velho GeoGebra. Cliquei. Ok? Estão aqui? Agora eu vou, ó, estatística. Agora eu não quero para proporção. Eu quero para média. Está vendo aqui, ó? Z para média. Quando que eu vou usar o T? Quando for pequenininho. Nesse caso lá, o N era 100, não era? Então o N é grande. Então é o Z. Entenderam? Sim. Então, se fosse pequenininho, eu usaria o T. Cliquei aqui. Olha lá, 95, certo? Certo. Qual é a média? 125.
correto? Isso, correto. 125 miligramas de mercúrio. Qual é o desvio padrão, você lembra? 9? 9. 9. N igual a quantidade de pessoas 100. igual a 100. Pronto. Dei o Enter. Olha que beleza. Qual vai ser a média das pessoas, ó? Dessas pessoas, né? Por quê? Se eu peguei uma amostra pequena, certo? Pequena, assim, relativamente pequena. São 100 pessoas, certo? Peguei 100 pessoas quaisquer aqui de Apucarana. E se eu perguntasse para vocês, eu peguei 100 pessoas de Apucarana e a média, né, da quantidade de mercúrio lá no sangue, né, era de 125. Qual seria a média de 1.000 pessoas quaisquer que eu pegasse? Eu não sei. Eu não posso dizer que todas seriam de 125. Poderia ser um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Qual é esse pouquinho para mais e esse pouquinho para menos? A média da população seria de 123 até 126. Tá vendo? Limite inferior, limite superior. Aqui, estão vendo, meus amigos? Sim. Sim? Ah, mas vocês são bons demais. Só isso aqui, ó. De 123 até 126. Então, vou clicar aqui. Então, vamos ver a atividade. Então, ache o intervalo de confiança, né, de 95% para a média populacional. Então, seria de 123 até 126. Preciso escrever aqui? Depois vocês vão fazer? Depois a gente vai fazendo, o professor precisa escrever, não. E aqui, Tranquilo. para esse valor aqui, o intervalo de confiança para pequenas amostras. Olha só um exemplo. Ó, com base em uma amostra simples, né, de 25 indivíduos, olha só. Indivíduos, 25 são poucas pessoas, né? Sim. Obteve-se a média, qual é a média? 198 para 100. E o desvio padrão? 30. Então, eu tenho uma quantidade pequena, 25, tenho a média e tenho o desvio padrão. Qual é a diferença aqui dessa média quando eu utilizo o Z? É a quantidade. Tá? Então, aqui, N é pequenininha, 25. Vamos fazer isso daqui? Então, mesmo procedimento. Cliquei, vou para o GeoGebra. Estatística, agora eu vou trocar. Não é mais Z, não é proporção, vai ser aqui estimativa T de uma média. Por quê? Porque a amostra é pequenininha. O intervalo de confiança é 95, né? Mas se fosse 90, é 95 mesmo? Nem vi. Não, é 90, tá? É 90, perdão, tá? Então não é 95, é 90, ok? A média. Ok. A média, deixa eu ver a média, é 198. A média é 198. N é 25. E o desvio padrão é 30. E o desvio padrão é 30. Tá? O S aqui é o desvio padrão, tá, meus amigos? Não pode esquecer. Pronto. Bom, a estimativa T de uma média, então, estaria entre... Veja só, a média é 198, mas a estimativa seria de 187... de 187 até 208. E aí, escreveria e daria a resposta. Então, com base em uma amostra de 25 e tal, ele fala a taxa de colesterol, eu teria que escrever aqui, ó.
o intervalo para a taxa de colesterol está em, deixa eu só verificar, 187,73, 187,73. Veja que a grandeza é essa daqui, ó, milímetros por ml, tá? Até, né? Até 208,26. 26 miligramas por ml. Pronto. É isso, meus amigos. É necessário, é fundamental que vocês entendam trabalhar com GeoGebra para vocês fazerem os cálculos. Ah, professor, mas eu posso utilizar outro software? Eu verifiquei, posso utilizar o R? Pode, o R tem implementado. Tem também no Excel, dá para você fazer no Excel, né? Mas no GeoGebra eu acho que é mais fácil você acertar. Tá bom? E ele é online também, então você não precisa instalar nada. Então, era isso. Eu gostaria que vocês praticassem isso hoje. Não precisa fazer... Acho que tem 3 ou 4 exercícios, tá? Saibam trabalhar com o GeoGebra. Tragam as dúvidas hoje, tá? Eu vou abrir a sala e vou ficar à disposição para vocês praticarem. E durante essa semana, revejam, assistam às aulas, verifiquem aquilo que você postou para a nossa prova na semana que vem. O que vai cair na prova da semana que vem? Basicamente, probabilidade. Então, são aquelas listas, a distribuição de probabilidade, que é um pouquinho mais difícil, e essa lista de hoje. E era isso. Eu vou abrir novamente, está terminando o tempo, vou abrir novamente a sala e vou ficar à disposição para vocês tirarem dúvida, tanto desta aula quanto da aula passada. Beleza? Fiquem à vontade. Beleza. Então, não esqueçam, a prova é semana que vem, o conteúdo basicamente é probabilidade. Então, comece nas probabilidades simples, tem 2 listas que vocês já fizeram. Depois, tem os modelos discretos, que esse sim pode dar, né? Ele é mais complexo, e tem a aula de hoje, intervalo de confiança. Pelo que eu vi, todos tinham feito as atividades, tá? Não tinha pergunta lá, eu acompanho o Moodle constantemente. Qualquer dúvida durante essa semana, me perguntem pelo WhatsApp ou pelo Moodle, tá? Estarei à disposição. Então, a aula de hoje, intervalo de confiança, a gente concluiu. Eu vou abrir outra sala e vou ficar à disposição. Tentem fazer essas atividades no intervalo de confiança. E basicamente é muito simples, mas você tem que estar com o GeoGebra para você fazer as atividades corretamente e verificar as estimativas. Tá bom? Então, qualquer dúvida relacionada a essa aula, eu vou estar à disposição hoje, né? E durante a semana. Beleza? Era isso então, meus amigos.